E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre como montar aquele plano de treino, sabe? Um plano definitivo com base no que a ciência diz, pensado especialmente para mulheres que querem levar a sério os ganhos de força e o crescimento muscular. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Existe um treino perfeito para mulher? Olha, a palavra perfeita é complicada, porque cada corpo é um corpo. Mas o que a ciência nos dá é tipo um mapa, um projeto mesmo, para a gente construir o treino mais eficiente possível. E é exatamente esse projeto que a gente vai montar aqui, passo a passo. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a ciência por trás do músculo feminino e quebrar alguns mitos. Depois, vamos entrar no que talvez seja o ponto mais importante de todos, o volume de treino. A partir daí, a gente aprende a escolher os melhores exercícios, como dominar a técnica de cada um deles e, no final, a gente junta tudo isso para montar a semana de treino ideal. Bora começar? Então, para começar com o pé direito, vamos botar os pingos nos is. A gente precisa derrubar duas ideias gigantes e erradas que ainda rolam por aí no universo do treino feminino. Olha só que interessante isso aqui. É a ciência batendo de frente com aqueles conselhos de antigamente. Primeiro, essa história de que mulher tem que treinar levinho para não ficar grande demais. Isso aí já caiu por terra. Os estudos mostram que, proporcionalmente, os ganhos de força e de músculo são bem parecidos com os dos homens. E o segundo ponto sobre o ciclo menstrual. Esse é polêmico, eu sei, mas a verdade é que, na média, a capacidade de treinar muda muito pouco. A grande sacada não é ter um calendário fixo, sabe? Ah, essa semana tem que ser leve. Não, é aprender a ouvir o próprio corpo e ajustar o treino quando sentir necessidade. Ok, mitos derrubados, agora vamos para a fundação do nosso projeto. E o alicerce de tudo se chama volume. Guarde bem isso, é a variável número 1 para quem busca resultado de verdade em hipertrofia. E o que é esse tal de volume, afinal? É bem simples. É o número total de séries que a gente faz para um grupo muscular dentro de uma semana. Mas atenção, não é qualquer série, tá? São as séries efetivas, aquelas que a gente leva até perto da falha, que realmente desafiam o músculo. Então, a gente tem aqui uma espécie de guia. Para quem está começando, algo entre 6 a 10 séries por semana por músculo. Quem já é intermediária pode subir para 10 a 16. E as avançadas, de 12 a 20 séries ou até mais. O segredo é achar o seu ponto ideal dentro dessa faixa. É que nem um remédio, sabe? A dose certa faz o efeito que a gente quer. A dose errada, ou não faz nada, ou faz mal. Tem que ser o estímulo na medida certa. E não é só quanto treinar, mas também como distribuir esse volume. E aqui entra a frequência. A ciência é bem clara nisso. É muito melhor treinar um músculo 2 vezes na semana do que uma vez só, mesmo que o total de séries seja o mesmo. Por quê? Porque em cada treino as séries saem com mais qualidade e a gente dá mais estímulos para o músculo crescer ao longo da semana. Faz todo sentido. Beleza, já sabemos a quantidade de tijolos que a gente precisa, que é o nosso volume. Agora vamos escolher as ferramentas certas para construir essa parede. Ou melhor, esse músculo. Vamos falar sobre a seleção dos exercícios. Vamos pegar um exemplo clássico: agachamento contra elevação pélvica. Muita gente ainda acha que tem que escolher um ou outro, mas olha só, eles não são rivais, eles são parceiros. O agachamento trabalha o glúteo quando ele está mais esticado, lá embaixo. E esse estresse pelo alongamento é um gatilho poderosíssimo para o crescimento. Já a elevação pélvica faz o oposto. O pico de força acontece quando o glúteo está totalmente contraído, lá em cima. Um complementa o outro. É o time perfeito para os glúteos. A mesma lógica vale aqui. Pensa no afundo como se fosse uma marreta, para construir força e potência no glúteo máximo. Já a passada lateral com elástico é como uma ferramenta de precisão, quase um bisturi. Ela vai lá e trabalha os músculos menores, os estabilizadores do quadril, como o glúteo médio e o mínimo. São eles que dão aquele formato mais arredondado e, claro, mais estabilidade para tudo. Então a gente já sabe o que fazer e quantas vezes fazer. Mas agora vem a parte que separa quem tem resultado de quem não tem, o como fazer. A técnica é a execução perfeita que transforma um treino bom em um treino espetacular. E tem uma frase que resume tudo isso perfeitamente. A mãe da força é a estabilidade. Pensa bem nisso. Para um músculo conseguir gerar um máximo de força, todo o resto do corpo precisa estar firme, travado e estável. Se o corpo está bambo, a força simplesmente se perde no meio do caminho. Estabilidade é tudo. E para garantir essa contração perfeita, tem um checklist de 3 passos que não falha. Passo 1, isolar o alvo. A gente posiciona o corpo de um jeito que os músculos ajudantes fiquem meio sem ação, forçando o músculo principal a fazer o trabalho pesado. Passo 2, o movimento tem que começar no alvo.
Se o exercício é para glúteo, é o glúteo que tem que dar o start, não a lombar. E o passo 3, amplificar a contração. A gente combina o movimento principal com pequenas ações extras, como girar o pé um pouquinho para fora, para dar aquele squeeze final e garantir que a contração foi máxima. É a receita para cada repetição valer por 3. Ok, a gente já tem quase tudo na mão. Volume, exercícios, técnica. Falta só a peça final para fechar esse quebra-cabeça, como organizar tudo isso numa semana de treino que faça sentido e que realmente funcione. Dá uma olhada nesse exemplo de divisão. É uma estratégia muito inteligente. Membros inferiores 3 vezes na semana, certo? Só que não são 3 treinos iguais. 2 deles são de intensidade máxima, para ir até a falha mesmo, para gerar aquele estímulo forte para o crescimento. Mas o terceiro treino, ali no sábado, é diferente. É um treino mais leve, de pump, com mais repetições e menos carga. A ideia aqui é jogar sangue e nutrientes para o músculo, o que ajuda na recuperação e deixa tudo pronto para a pancadaria da semana seguinte. E claro, para tudo isso funcionar, o combustível tem que estar alinhado. Uma estratégia que casa perfeitamente com esse tipo de treino é a ciclagem de carboidratos. A lógica é bem simples. Nos dias mais pesados, os de inferiores, a gente joga o carbo lá para cima. Nos outros dias de treino, um carbo médio. E nos dias de descanso, carbo mais baixo. Assim, a gente garante energia máxima para treinar pesado e otimiza o uso de gordura como fonte de energia. No fim das contas, o mais importante de tudo isso é entender que o que foi apresentado aqui são os blocos de montar, as peças do Lego, todas elas baseadas em ciência. O plano perfeito não é um que se copia da internet, é aquele que se constrói usando essas peças de um jeito que se encaixe na sua rotina e, principalmente, que possa ser seguido com consistência. A consistência sempre vai ser a chave de tudo. Então, é isso. O mapa está na mão, o projeto está pronto. Agora, a única pergunta que fica é: o que cada um vai construir com ele?